E Jair Bolsonaro apresentou a defesa prévia ao Supremo Tribunal Federal no inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado. Os advogados do ex-presidente indicaram como testemunhas no processo o governador de São Paulo e ex-ministro Tarcísio de Freitas, alguns senadores e chefes militares. 2 ex-comandantes do Exército e um da Marinha, que acusam Bolsonaro da alegada tentativa golpista, também estão na lista de testemunhas a serem ouvidas. A defesa pede também que o julgamento ocorra no plenário da Corte, em vez da primeira turma do STF. Os advogados de Bolsonaro argumentam que a Procuradoria-Geral da República criou uma narrativa sem sustentação robusta para uma ação penal. Afirmam ainda que não existem provas concretas que conectem Bolsonaro diretamente aos atos do 8 de janeiro. Na peça, os advogados de Bolsonaro dizem que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, contou mentiras que beiram o ridículo. Celso Vilardi, que lidera a equipe de defesa do ex-presidente, menciona uma audiência em que Cid foi questionado pelo juiz Ayrton Vieira sobre a identidade do interlocutor com quem conversou sobre a delação. Na conversa vazada pela imprensa, Cid diz que foi pressionado pela Polícia Federal a contar fatos que não eram verdadeiros apenas para incriminar Jair Bolsonaro. Alexandre, começamos com você. Ontem, então, encerrou o prazo para que a defesa de Jair Bolsonaro apresentasse a defesa prévia, né? Em relação à denúncia que foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A defesa, claro, atacou várias frentes, Alexandre, até porque o caso fere, em muitos aspectos jurídicos e técnicos, o devido processo legal. O que te chamou a atenção, Alexandre, nessa defesa de Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, eu não sei se está perdendo tempo com essa defesa, né? Perdendo tempo, talvez perdendo dinheiro, né? Esse depoimento do Mauro Cid, todo mundo viu, a ameaça, olha, ou você conta o que a gente quer ouvir, em outras palavras, né? Queremos ouvir, você corrigiu o que disse, ou a gente vai investigar seu pai, sua mulher, sua filha. Meu Deus, quem resiste a isso? Né? E depois, eu acho o seguinte, se a gente se distanciar um pouquinho e parar para pensar, e dar uma sacudida nos nossos cérebros, a gente vai ver, opa, a gente está entrando nessa conversa. Esse é o tribunal próprio? Não é. É o juiz natural? Não é. É amplo direito de defesa? Não é. É o devido processo legal? Não é. E a gente está entrando nisso, né? Ele responde com defesa e tal, como se estivesse endossando essa coisa que todos estamos vendo. Qualquer pessoa que estuda direito sabe que não. Os próprios ministros do Supremo devem saber que não. Tem gente lá que é professor de direito. Agora, conviver com isso, nós estamos convivendo com isso, né? Para usar um termo atual, naturalizando. A gente está naturalizando. Esse é o grande perigo, de perdermos a liberdade, o devido processo legal, o amplo direito de defesa, o juiz natural, a inexistência de juízo de exceção, que é banido pela Constituição, está lá na cláusula pétrea, artigo 5º, está tudo na Constituição. E, no entanto, né, como diria Galileu diante da fogueira, né, é por se move. E, no entanto, está aí, está acontecendo. Piotr, deixa eu trazer aqui um trecho dessa peça da defesa dos advogados aí de Jair Bolsonaro, em que eles falam em desorganização da denúncia e citam aí uma estratégia utilizada pelo Ministério Público, pela acusação, que eles chamam de, em inglês, um termo em inglês, document dump, que seria fornecer um volume exagerado, bastante elevado de documentos para dificultar o exame da defesa. No caso de Jair Bolsonaro, são mais de 100 mil documentos anexados no processo ali, né, na denúncia de Jair Bolsonaro. O que dificulta bastante, até porque foi retardado o acesso dessas provas à defesa, não só de Bolsonaro, mas dos demais acusados também. E os advogados, Paula, apontam uma coisa que é vital. Uma coisa é ter acesso aos autos, a outra coisa é ter acesso a todas as provas. E, na verdade, a acusação escolheu as provas que interessavam a ela para compor esse libelo acusatório, né? Essa acusação, esse texto de acusação na denúncia que foi formalizada, mas a defesa não teve acesso a todas as provas.
Porque a defesa pode considerar que aquela outra prova é melhor do que essa para sustentar o ponto dela. Aliás, os advogados fizeram o seguinte, é difícil não concordar com o Alexandre quando ele diz, poxa, isso aí talvez seja uma perda de tempo, porque esse é o caso que parece que a sentença já está escrita, só estão esperando o momento para lê-lo, né, para proferir a sentença. O que aí é o fim do mundo, aí acabou-se tudo, né, e tudo indica que estamos indo para esse fundo do poço. Mas o que os advogados fazem aqui, e aí fazem de uma forma muito brilhante, eles pegam o desmonte que eles fazem da acusação, eles usam jurisprudências e argumentos apresentados por ministros do Supremo Tribunal Federal. Recorrem até Celso de Mello, mas citam várias vezes, por exemplo, o Gilmar Mendes, citam o Toffoli, citam o Fachin. Várias vezes ali eles citam exatamente decisões que se contrapõem ao que está sendo acusado agora o presidente Bolsonaro, ou a forma como foi feita essa acusação. Para resumir essa história toda, a peça é primorosa da defesa nesse primeiro momento. Eu tive acesso e fui ler, é realmente algo, do ponto de vista do direito, brilhante. Só que aí nós temos um problema e é nesse momento que eu me junto ao Alexandre Garcia. A defesa usa o direito técnico para se defender, para defender o ex-presidente. A PGR, a Polícia Federal e o Supremo, visto que o Supremo se envolveu inclusive ali, né? Numa das pontas que tem dessa acusação, em ouvir o Mauricídio, que não faz nenhum sentido, né, usa o estado de exceção. E o estado de exceção cabe qualquer coisa, né, porque se é exceção, é exceção. E a Constituição não é exceção. A Constituição são exatamente todas aquelas regras em que você tem previsibilidade do que pode, o que não pode fazer, como pode e qual a punição se você cometer um crime, enfim. É a defesa usando o direito e a acusação usando qualquer outra coisa que não o direito. É difícil ganhar essa guerra, mas enfim, está exposto. O que eu acho em algum momento, e eu não sei se será bem sucedido, que a defesa está pretendendo, com esta peça extremamente bem escrita, isso aqui é uma aula de direito muito bem feita, primorosa, para ver se convence todos os omissos que nós temos hoje nas escolas de direito, naquela carta pela democracia, enfim, das entidades, para ver se eles se ruborizam em algum momento, falam assim, nossa, que absurdo, como é que eu vou me silenciar diante disso? Ou seja, a defesa está tentando se apegar em tudo que ela pode para ver se junta as pessoas em defesa do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal.